E o plenário do Supremo Tribunal Federal validou a maior parte dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, questionados em 8 ações. 2 pontos ainda serão julgados e definidos com o voto do ministro Celso de Mello. De interesse de estados e municípios que enfrentam crises fiscais, o Supremo ainda vai definir se esses governos podem cortar salários e reduzir carga horária de servidores públicos. A medida está na Lei de Responsabilidade Fiscal. A norma diz que os gastos com despesas de pessoal não podem ultrapassar 60% do orçamento. Esse trecho foi, em 2002, suspenso. E nessa quinta-feira, 3 ministros votaram para derrubar essa vedação. Todos esses percentuais máximos, todos se demonstraram razoáveis, nenhum é exagerado e não há, a meu ver, como disse, em virtude do artigo 167(9) e um artigo 169 da Constituição, não há nenhuma inconstitucionalidade. O Estado brasileiro está vivendo para pagar salários. Se a Constituição permite mandar embora, a lei pode perfeitamente, com todas as vênias e respeitando os entendimentos em contrário, fazer o menos, que é a redução da jornada de trabalho. Já para outros 5 ministros, a redução da jornada de trabalho pode ser possível, mas isso não pode atingir os salários dos servidores. A Constituição Federal passou a contemplar medidas, etapas a serem observadas quando do excesso dos gastos. E estabeleceu naquela graduação, naquele escalonamento, como disse, as medidas a serem adotadas. Veio a lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e criou uma nova alternativa, que, a meu juízo, não atende o texto constitucional. O custo social de corte de salários de servidores é vivermos um período constante de greves de servidores com paralisação do serviço público, que é muito pior do que essas possibilidades razoáveis criadas pela Constituição, sendo certo que a mais gravosa nunca foi utilizada nesses 19 anos. O ministro Dias Toffoli votou para que o artigo seja interpretado conforme a Constituição. Para ele, o corte deve começar com os que ocupam cargo comissionado e depois chegar até os servidores estáveis. Como não houve maioria, o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do ministro Celso de Mello. Também será dele o voto de desempate no ponto que trata se o Executivo pode contingenciar verbas dos poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria.